Dali, dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo. Brasileiro, do líder, ainda com folga, o Palmeiras, do professor Abel Ferreira. E nesse final de semana, o Flamengo abre os braços para receber o Ceará. E é um jogo importante se ele pretender diminuir, talvez, ou então permanecer com contato visual em relação ao Palmeiras, que é o grande líder do Campeonato Brasileiro. O que deve fazer o professor Dorival? Poupar, não poupar, já que está garantido nas fases importantes das Copas. No Campeonato Brasileiro tem que colocar sua principal força ou não. A gente estava conversando agora há instantes com o Bruno Prado exatamente sobre isso. Só quero lembrar que também esse jogo, toda a rodada, mas também esse jogo do Flamengo contra o Ceará, domingo às 11 da manhã, a Jovem Pan vai mostrar para você. Será um domingo cheio, tudo pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan, pelos nossos aplicativos. Aliás, baixe o aplicativo Panflix, está tudo lá, esporte, entretenimento, jornalismo, tudo aquilo que o Grupo Jovem Pan produz, você encontra no nosso aplicativo Panflix e pelas nossas emissoras todas afiliadas, pela nossa M620, pela nossa FM 100,9, tudo, Campeonato Brasileiro e todas as demais competições com a equipe de esportes da Jovem Pan. Bruno, o que você acha dessa dúvida cruel que o professor Dorival deve estar vivendo nesse momento? Bom, eu acho que o Campeonato Brasileiro ele é muito importante, então os que estão jogando brasileiro estão dando conta do recado, tem uma desvantagem para o Palmeiras, mas é uma desvantagem que aconteceu por causa do início do campeonato, não por agora, não por causa desse time teoricamente reserva que está jogando, porque eles têm um bom aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Mas o Dorival tem um ótimo elenco, e aí eu acho que dá sim para ele colocar um time mais forte no Campeonato Brasileiro, que independente desse time estar bem, o que está jogando brasileiro, não tem o Arrascaeta, não tem o Pedro, não tem o Gabigol, o Everton Ribeiro, que são os caras que desequilibram no Flamengo. Então até por essa situação de ter uma grande vantagem na Libertadores, na semifinal com o Vélez, para mim já resolveu. E também contra o São Paulo na Copa do Brasil, que são os jogos dos 2 próximos meios de semana, eu acredito que possa sim o Dorival colocar alguns jogadores que estão jogando nas Copas no Brasileiro. A dupla de zaga contra o Ceará é bem provável que seja Davi Luiz e Léo Pereira, porque estão suspensos contra o Vélez. Aí Fabrício Bruno e Pablo jogariam na Libertadores. Quem sabe Gabigol ou Pedro no ataque. O Lázaro foi negociado, que vinha jogando como titular no Brasileiro. O Marinho estava com um problema também, nem viajou para a Argentina. Então é possível sim que a gente tenha um Flamengo mais forte nas próximas rodadas. Eu faria isso, eu manteria essa briga do Brasileiro. Acho que o Flamengo está vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Eu tenho defendido sempre, né, que sempre os titulares devem ir para o jogo. Mas tem um jogo... Sempre. Existem momentos emergenciais no futebol e os elencos mais fortes devem pelo menos começarem as partidas. Eu tenho defendido isso, né? No caso específico, com asterisco, no caso específico do Flamengo, nos últimos tempos, ele tem mostrado que o banco dele é muito forte. Teve um jogo recente, depois o Bruno vai lembrar, que ficaram 3 para entrar. Era Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Sim. Tá certo? Quer dizer, o professor mandou entrar esses 3 que não estavam jogando, estavam no banco, chamou a Cavaleiro. E daí, depois, nós temos para conversar aqui, o Vidal, o Cebolinha. Veja o que o Dorival tem no banco. Então, especificamente, o Flamengo, Campeonato Brasileiro, o principal time. Se ele achar que não precisa repetir todos eles nos outros jogos, ele tem jogadores compatíveis, que podem substituir e bem os titulares. Então eu acho isso, concordo que se ele quiser fazer essa misturazinha, tirar alguém e colocar outro, sem necessidade, não estou falando de contusão, de o cara vai estourar fisicamente, não é isso. Se ele desejar fazer isso, ele tem material humano para fazer isso. Acho que só ele, nesse momento, nesse patamar no futebol brasileiro, Bruno. Sem dúvida. O Palmeiras, que é o outro time mais forte aqui do Brasil, no banco ele não tem tanta opção quanto tem o Flamengo. A gente viu até no jogo com o Atlético Paranaense na Libertadores, o Abel fez as 5 alterações que ele pode fazer. Entraram o Bruno Tabata, que chegou outro dia, o Wesley, que não está bem, entrou o Mike, entrou o Atuesta, entrou o Rafael Navarro. É um banco bem diferente do banco do Flamengo. Acho que no time titular, Palmeiras ele nem está no seu melhor momento, mas numa final, se acontecer uma final entre Palmeiras e Flamengo,
Acho que o Palmeiras pode encarar o Flamengo num jogo único que vai ser no Equador, os 11 de um lado, 11 do outro ali, o time titular. Acho que o Palmeiras se encara, acho que é jogo duro, é uma final aberta, se essa final realmente acontecer, que o Palmeiras antes vai ter um confronto duríssimo com o Atlético Paranaense. Mas o elenco, aí o Flamengo hoje leva muita vantagem, de opção, de mexer, de banco, de trocar jogador, o Flamengo tem muita vantagem. E o Flamengo eu acho que tem uma motivação especial, né, Bruno? Porque já tem contato visual com o Palmeiras. Mas tem uma diferença de pontos aí que é confortável. É confortável, mas tem muito campeonato pela frente ainda. E um detalhe, contam com tropeços do Palmeiras. Você conseguiu um empatinho aqui, nas próximas horas tem também adversários que estão tentando se aproximar da parte de cima da competição, contando com, repito, tropeços do Palmeiras, que nesses últimos momentos não tem brilhado muito, embora tenha conquistado ou venha conquistando resultados. Sim, o Palmeiras ele está com dificuldades. Ele pegou uma sequência difícil, é verdade. Pegou do Atlético Mineiro na Libertadores 2 vezes, o Atlético Paranaense lá em Curitiba, e no Brasileiro pegou Corinthians, Flamengo e Fluminense, né? Foi um momento de uma tabela dura. E tem, nesse fim de semana, o Bragantino em Bragança, que não é um jogo fácil. O Bragantino também não está bem, mas não é um jogo que você tem certeza que vai lá ganhar os 3 pontos. Então é um momento que o Palmeiras pegou uma tabela ruim, isso pode explicar uma queda aí no desempenho, mas o momento agora o Flamengo está melhor que o Palmeiras. Muito bom. Tudo isso que você ouviu aqui dos clubes citados aqui serão acompanhados por todo